Antes havia o que se chamava a meia laranja, que era um terraço assente nos muros de suporte à cota da avenida. Portanto, isto resulta de retirar esse terraço e de ir buscar o fundo. Em alguns casos teve que se cortar rocha também, mas do modo geral é um limite natural. Esta poça está limitada por rocha. Depois, sucessivamente, no decorrer da execução do projeto, foi exigido também pela Delegação de Saúde fazer balneários. Porque isto antes era um tanque onde a água entrava e em apoio da praia, de Leça, das praias por aí fora, porque o mar é bravo. O presidente gostou muito, ia todos os dias visitar a obra, era um grande entusiasta daquilo. E a seguir acontece a entrega a um engenheiro que era irmão do Távora, de um encargo para fazer uma piscina de marés. E eu era o engenheiro Bernardo Ferrão. Não sei se também por influência do irmão, do Fernando Távora, diz à Câmara que para aquele trabalho era delicado, paisagisticamente e tal, e portanto era necessário um arquiteto. E eu sou convidado a participar nesse projeto e assim começam as ideias. E portanto aquilo estava tudo livre. E quando era belíssimo, porque era uma paisagem radicalmente horizontal, com uma ou outra florar da rocha, e com o farol, e com aquela extensão do molho sul do Porto. E as ideias começam no sentido de em vez de fazer, como tinha já projetado um engenheiro, um tanque com muros em betão, utilizar, quanto possível, as rochas como limite da piscina. Depois aquilo evoluiu, porque a seguir foi obrigatório uma decisão da Direção de Saúde, coisa assim, em que a água tinha que ser tratada, não podia ser diretamente a água do mar, em que era necessário haver balneários. Se reparar, aquele percurso é em zigue-zague, é todo ele assim. E, portanto, isso compensa a pouca profundidade na entrada no recinto. E, portanto, o projeto evoluiu no sentido em que hoje está, menos a construção de um restaurante que nunca se realizou. Um restaurante sobre as rochas também. E, primeiro, não queria tapar o mar. Agora não faltam bares na areia a tapar o mar, mas isso é outra história. Não queria tapar o mar. E queria que, mesmo quem fosse sentado num automóvel, visse a linha do horizonte. Depois, tinha pouco espaço para chegar ao recinto. Isso, evidentemente, conduziu muito o projeto. Quer com implantação que garantisse a proteção das rochas, não é esse impacto violento, quer nos materiais. E, portanto, ali há betão, que esse sofre o embate bastante bem, madeira, mas em locais muito protegidos, já, madeira, e que resiste muito bem à beira-mar. Há essa ideia que a madeira é algo vulnerável, que apodrece, está lá há mais de 50 anos, mas aquela madeira tem pelo menos 200 anos, ou mais, porque é riga recuperada de obras demolidas nessa altura. E latão, ou cobre ou bronze. E tudo o resto, o sal come. E, portanto, esse aspecto na concepção daquele projeto conta muito isso, esse aspecto de manutenção. A obra é brutalista em termos de material e da maneira como está executado, a opção da execução e tal, mas o brutalismo como corrente arquitetónica não dispensa o rigor.
Estes muros têm os canos embutidos há 60 anos. É evidente que as obras não duram eternamente, não foi necessário substituir a tubaria e trazer a obra porque a maré não permite trabalhar aí. Enfim, no inverno o mar aqui é violento. É um caso de, eu chamo de uma recuperação hipócrita. Realmente não vejo isso. O que se vai fazer é limpeza das madeiras, o botão tenciona limpar das intervenções, mas não ficar absolutamente nada. Há fissuras e tem que ser aqui uns sanitários. O que eu vou fazer agora é aqui prolongar isto. Neste momento está fechado. Este está fechado, não sei onde é que. Quando no projeto esta plataforma continua. E isso vai-se fazer, esta plataforma, até é um aberto triangular no passeio. Isto era uma parede que, assim, estruturalmente não tinha nenhum problema, mas que estava toda fissurada e que o arquiteto Cisa sempre que chegava aqui reclamava com a parede existente. Pronto, e uma vez que nós tínhamos que refazer a plativanda, demolimos parte da parede existente e sobre essa fizemos uma nova parede. Isto tinha aqui umas camadas de betão que já não eram originais e que o arquiteto Cisa pretendeu que se retirassem, portanto que era o betão na sua forma mais natural. Isto tinha uma laje que era para reabilitar. Quando começamos a tentar reabilitar a laje, percebemos que o betão estava muito danificado e parte da armadura já nem sequer existia. Decidimos então demolir a laje e refazer uma conforme estava inicialmente, já com a estereotomia da madeira que existe em toda a restante obra. O passadiço foi porque o arquiteto Cisa mais uma vez não queria demolições, não é? Mas a armadura por baixo desta laje também estava em muito mau estado. Tentamos aqui várias soluções, ou vários materiais aplicados, e depois acabamos por chegar à conclusão que o que tínhamos a fazer era limpar a madeira quase na sua totalidade, porque ela estava impregnada de outros produtos que nesta altura já nem sequer sabíamos quais eram. E acabamos por fazer um tratamento, se calhar, o mais natural possível, porque nós decapamos e aplicamos um único produto. E o aspecto foi este, porque a madeira tinha assim umas gotas de gordura, que era do acumular dos diversos produtos que lhe eram aplicados. Ficou um trabalho assim limpo. O efeito final acabou por ser este, que é muito semelhante ao que sempre existiu, não é? Todos os anos, durante a época balnear, que era quando as piscinas estavam abertas, tínhamos dificuldades imensas, porque já havia muitas perdas pela tubagem. A tubagem estava toda ela muito danificada. Todos os cabos foram enfiados em tubos de cobre. Pronto, houve o cuidado de todos os cabos terem a mesma cor, não é? Porque atualmente isso não acontece. Estes foram especialmente escolhidos para ser aqui, porque todos eles são pretos e enfiados em tubos de cobre. Depois isto foi tudo definido pelo arquiteto, a estereotomia das abraçadeiras, o alinhamento dos tubos, o sistema de recirculação das duas piscinas, dos dois tanques, foi completamente substituído e inclusive foi separado, porque inicialmente só tínhamos um sistema de recirculação que funcionava simultaneamente para os dois tanques e agora os tanques foram individualizados. Ficaram aqui algumas memórias. Entretanto, toda a tubagem também de abastecimento de água foi substituída, não é? As torneiras, muitas delas já não funcionavam, não é? Portanto, foram substituídas. Assim, as bases de chuveiro são as originais e são para reabilitar. E as novas que vamos fazer para os novos sanitários são iguais a estas. O chuveiro já é uma reprodução do que havia inicialmente e tem a particularidade, por exemplo, daquela curva ser feita aqui na obra manualmente pelo pistoleiro. Ele dobra o tubo no joelho
E sim, a intervenção aqui no tanque dos adultos foi essencialmente nestas paredes de betão que agora estão com uma coloração diferente. Ali ao fundo há aqui um barramento que vai ser dado para uniformizar a piscina, que me foi dada aqui neste paramento. Aquilo era uma fissura já muito antiga que nós agora reabilitamos. Foi cozida, abrimos a fissura, cozemos a fissura e depois revestimos-la com produtos de acabamento de betão. A nova galeria técnica está aqui, vai desta caixa, não é? Até uma caixa que está ali na outra extremidade da piscina. Portanto, foi retirada toda a tubagem existente e colocada nova tubagem, que vai depois ligar, não é, àquela zona técnica onde estavam os filtros lá dentro. A intervenção no tanque das crianças é similar à intervenção que fizemos no tanque grande. Pronto, só que aqui, como a parede era menos espessa, foi necessário demoli-la toda para conseguirmos substituir as tubagens. Pronto, foi também reproduzida a estereotomia inicial do projeto e foi tratado o pavimento interior. Colocamos um pavimento, não é? Colocamos um pavimento novo, deixamos já a infraestrutura para os guarda-sóis e exteriormente foi o que foi feito. No bar vamos substituir aquela caixilharia de madeira. Aquelas portadas vão ser substituídas por umas novas e colocamos algumas infraestruturas que eram inexistentes, como internet, vários pontos de luz. Isto é ampliação, é uma ampliação da piscina. Utilizamos a mesma estereotomia dos muros já existentes e foi feita uma zona de lixos, que é a primeira divisão. Aqui é uma zona de arrumação e de instalações sanitárias para o bar e a cafetaria. E ali à frente temos instalações sanitárias para os utilizadores da piscina. Assim, é um betão muito plástico, não é? Foi estudado especialmente para a agressividade do meio e comportou-se muito bem. Os quartos de banho têm uma particularidade, umas paredes de betão que separam os sanitários, suspensas, também com a mesma estereotomia. Esta obra reflete clamorosamente uma constante, pelo menos em Portugal, noutros países não sei, que é o abandono do que é a manutenção. Não se faz manutenção em Portugal. Mas é geral, isto é geral. A gente abre o jornal e volta meia volta, vê que entra água na escola tal, porque isso custa muito dinheiro, não é? Depois, quando se faz a recuperação, é caro, necessariamente. É tudo novo. Agora, em obra pública, acho que uma boa gestão dos dinheiros implica em fazer manutenção. Porque isso é barato, não é? Normalmente temos esta noção que os edifícios duram para sempre e esquecemos que eles precisam de conservação e precisam de operações correntes de manutenção. O que nós temos aqui, felizmente, é um betão de altíssima qualidade, atendendo ao tempo a que foi feito. Temos peças normalmente muito pouco armadas. Tivemos aqui, além de uma qualidade de arquitetura que eu não posso opinar, mas que é do melhor que tem sido feito nacionalmente ou internacionalmente, temos também uma qualidade de engenharia muito importante. E, portanto, a forma como foi feito o betão, como foi prescrito o betão, a forma como, por exemplo, se faz a ligação entre os elementos, mas esta laje, por exemplo, e todas elas, estão separadas das paredes. E, portanto, há um entendimento já na altura do projetista de engenharia, portanto, projetista de estruturas, que era preciso pensar nas variações térmicas, era preciso pensar no facto que quando a laje deforma, ela vai introduzir também uma deformação na parede. Dos ensaios que nós fizemos, foi possível verificar que a estrutura está essencialmente em bom estado. O diagnóstico incluiu ensaios não destrutivos e ensaios moderadamente destrutivos. Os ensaios não destrutivos incluíram ensaios sónicos, ensaios com esclerómetro de Schmidt, fizemos também ensaios de
determinação da profundidade do teor de cloretos no betão, ensaios de carbonatação. Fizemos ainda também uns ensaios moderadamente destrutivos. Esses ensaios incluíram a extração de amostras de betão em diferentes partes da estrutura, que depois foram utilizados em laboratório para se prepararem os provetos e estimar as propriedades materiais, tais como o modo de elasticidade do betão, a resistência à compressão. Está a ser desenvolvido um método para testar a superfície de betão à vista, que de forma genérica tem as etapas principais são, primeiro é a caracterização da superfície, onde vamos fazer a intervenção, que em termos cromáticos, da cor e em termos também de textura. O segundo passo é depois então a formulação da argamassa de restado. Depois de formular a argamassa de restado, habitualmente fazemos uns provetos teste que colocamos e fotografamos ao lado da superfície, só para verificar se está refinado. Neste caso específico, a parte técnica, por assim dizer, a necessidade de intervenção deveu-se essencialmente a um estado de degradação acentuado devido à corrosão, pela penetração de cloretos no betão. Portanto, neste caso, o que se fez foi remover então parte do betão do recobrimento que estava sobre as armaduras. Portanto, nós colocámos e preparámos verões quer da armadura longitudinal, quer da armadura transversal. Fizemos a preparação de algumas tábuas de madeira não aparelhada, portanto, com o veio perfeitamente pronunciado, apenas cerradas. Portanto, é feito um acerto cromático à base de adições com uma matriz de base que pode ser de cimento branco ou de cimento cinzento, com adição de pigmentos para atingir aquele nível cromático. Depois começámos a colocar a argamassa bem compactada, portanto por compressão. Terminaremos essa parte com eventual correção, com alguma velatura que possa ser absorvida para dar uma harmonia melhor às várias tonalidades que existem na estrutura antiga. Havia dois tipos de intervenções a efetuar. Um era esta reposição do volume numa grande lacuna aqui existente, e o segundo era a colagem de um grande fragmento que estava solto naquele canto inferior do muro. Foram trazidos para a obra 9 provetos. O arquiteto Cisa verificou, numa reunião que aqui estivemos, ele escolheu o 9, deu uma indicação que gostava de uma parte do proveto, mas que da outra não gostava muito, e assim evolui para um proveto de 10, que fosse de encontro às ideias que me pareceu que o arquiteto Cisa queria ver desenvolvidas. Neste caso, o processo inicia-se com a aplicação de um biocida nas superfícies, com o objetivo da eliminação da colonização biológica. A reposição deste volume inicia-se com a criação de umas estruturas de aço inox 316, roscado, que foi introduzido no betão. Este betão foi feito a partir de confragem. Nós usamos os mesmos tipos de madeira, que são madeiras de pinho, com medidas idênticas às juntas de confragem. Tínhamos que atacar muito bem a argamassa para evitarmos o máximo de vazios, e depois de desconfrarmos fomos trabalhar as texturas, dando mais rugosidade ou menos rugosidade às superfícies que queríamos. No processo da colagem daquele fragmento, sabíamos que o fragmento estava deslocado cerca de 3 cm. Foi feito com uma colagem, com uma cola, com uma resina epóxida. Após a secagem da resina epóxida, colmatámos os vazios da fenda existente e do pequeno lacuna no canto inferior direito, e fizemos o mesmo tipo de trabalho efetuado neste local. É um processo que é um tanto quanto caótico. Nós todos os anos temos que fazer aqui algumas intervenções. Normalmente fazemos as intervenções mesmo antes da época balnear, porque já nos aconteceu, por exemplo, de uma máquina igual a esta
ficar dentro da piscina cheia de água. Depois, ao longo do ano, temos sempre uma manutenção preventiva, vamos fazendo manobras de algumas máquinas, de bombas, por aí fora, mas deixamos a piscina mesmo inativa, ela é ocupada pelo mar completamente. Ela normalmente é esvaziada no fim da época, mas passado alguns meses volta a encher, começa a ficar com areia e nós normalmente todos os anos, invariavelmente, temos que fazer uma reparação mesmo profunda. Não é todos os anos que fazemos a manutenção ali daquelas estruturas de madeira, mas normalmente os tanques, tanto este tanque pequeno como o tanque grande, têm que ser totalmente esvaziados, limpos de areia e dos detritos que aparecem durante o inverno, e têm depois que ser pintados novamente e depois disso é que se começa mesmo o trabalho de início da época. Sim, nós para o que é edificado, para a estrutura e para a estrutura de madeira, para o cobre, nós fazemos manutenções normalmente bianuais, 2 em 2 anos, aplicamos um óleo na estrutura de madeira para ela manter as suas propriedades. E a cobertura de cobre é limpa, eu penso que não é de 2 em 2 anos, é com uma periodicidade maior, mas agora não tenho a certeza. A parte do betão, nós normalmente não fazemos grandes manutenções, o betão tem-se comportado mais ou menos bem. Há algumas fissuras que às vezes cedem com maior protuberância e essas assim é que nós temos que fazer algum tratamento pontual. Depois tudo o que são instalações, infraestruturas e por aí fora, aí fazemos uma manutenção reativa, não há necessidade de fazermos manutenção preventiva. Normalmente, no início da época, vemos o que é que não está a funcionar, torneiras, válvulas, por aí fora, da parte de casas de banho, de duches e por aí fora, e fazemos uma reparação global desses problemas todos, para ficar operacional para a época balnear. E agora queremos automatizar mais esse processo e ter registros realmente daquilo que foi feito e quando, até para a memória futura e para os técnicos que tomem conta deste edifício daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, consigam saber o que é que nós fazíamos e corrigir ou então até melhorar algumas coisas que nós possamos não estar a fazer tão bem.